difícil, né? Uma criação difícil e que tiveram que encontrar o seu caminho sozinhas, porque Bach perdeu os pais muito cedo e foi morar com o irmão. O pai era músico e eu digo né? Porque a maior parte dos músicos naquela época eram pessoas simples, que não tinham a cultura, a intelectualidade como uma coisa importante e para ser cultivada, até porque requer esforço, né? Mas a família de Bach, especialmente o seu pai, era diferente. Eles tinham o desenvolvimento da intelectualidade, da cultura dos filhos, não só em sentido musical, mas em outros também, em alta cota. Tanto é verdade que, vendo as escolas que o pai, Bach pai, né, escolheu para os seus filhos, ou seja, o pai de Johann Sebastian Bach, são escolas onde se tinha o ensino do latim, por exemplo. Não eram escolas profissionalizantes, eram escolas que visavam a dar uma formação que a pessoa depois pudesse acessar a universidade. Então, Bach estudou latim na escola. Eram escolas também, é muito interessante isso, que tinham davam uma importância para a música que hoje não tem, né? Hoje, se a gente tem 1 hora de música por semana na escola, já é tanto. Eu acho que na época do Bach, eles tinham, se eu não me engano, eram 5 horas de aula, 5 horas de prática de música por semana. Isso já era isso na escola, né, no ensino formal. Então, coisa mais importante, seguramente, do que educação física era música, né? Para e passo com matemática e com latim. E como eu ia dizendo, o Bach perdeu o pai e a mãe muito cedo, foi morar com o irmão e continuou frequentando o ensino formal mais alto que ele podia na época. Era um aluno excelente na escola, apesar das dificuldades, né? Ele, para ganhar um dinheiro extra, ele cantava na rua com outros meninos, e nas festividades as pessoas davam dinheiro e não era pouco o dinheiro que eles recebiam. Se eu não me engano, tem relatos ali de alguns meninos que ao longo do ano receberam com esse serviço de canto 1/3 do salário do organista. Então, era do salário anual do organista, né? Uhum. Então, era um bom dinheiro, mas as pessoas tinham que trabalhar. Naquela época, as crianças tinham que trabalhar, né? Tinha, sei lá, Natal. Na Europa, no Natal tem neve, faz frio. As crianças saíam pra rua, se expunham aos perigos, né? De grupo de crianças na rua. E cantavam e trabalhavam. Achavam a sua forma de subsistência. E Bach faltava muito à escola, porque ele tinha serviços de músico para fazer, Bach criança, né? Então, a gente tem os documentos dos livros de ausências na escola. Bach era um dos alunos que mais faltavam, né? Outra coisa interessante de ver, que na época eles tinham uma burocracia, eu acho que maior do que nós temos hoje. E nos livros nos registros da escola, tem a cada ano, né, o que aconteceu com os alunos. Então, ali pela idade de 10, 11 anos, nas turmas, sei lá, de um ano para outro, tinha 2 mortos, 3 mortos. Eram na turma, né? Então... é interessante falar sobre esse aspecto triste, mas realista daquela época, né? Nos tempos de hoje, né? Que a gente tá aí sofrendo todas as consequências de uma
de tantas restrições de liberdade. Naquele tempo a morte era mais próxima, né? Isso talvez criou uma sociedade, por um lado, essa consciência e essa proximidade da morte criava um outro tipo de sociedade, né? Hoje parece que a morte está muito distante e mas ela continua, a morte continua existindo, né? Naquele tempo acho que isso com certeza não deixou marcas numa criança. Toda criança tinha essa proximidade com a morte que acredito que para as perspectivas, né, as perspectivas com certeza eram outras do que para uma criança, um jovem de hoje, né? Isso é só um parênteses para a gente continuar falando de Bach. Falando em ensino musical de Bach, né? O ensino musical de Bach partiu da sua família. Né? O irmão dele, com o qual ele foi morar depois da morte dos pais, era organista. Não era compositor, né? Vamos dizer, a formação que ele deu pro irmão mais novo era de organista, era muito prática, né? E muito metódica também. Ele tinha o irmão mais velho do Johann Sebastian, tinha um método que ele dava pro irmão mais novo e não podia sair daquilo, né? Apesar do irmão mais novo ser muito bom e dar conta do que ele tinha que tocar, do que ele tinha que aprender em muito pouco tempo, o irmão mais velho não deixava ele tocar o que ele queria, né? É muito bonita essa história, porque o Johann Sebastian Bach, um menino, encontrou na casa do irmão um livro de peças para órgão mais difíceis, né? Só que estava trancado, esse livro estava fechado com chave. Aí ele pensou, o que eu posso fazer para ter acesso a esse livro, né? Aí de noite ele ia lá na caixa, as mãozinhas pequenininhas dele conseguiam entrar pela grade, ele tirava esse livro, obviamente que ele não ia poder tocar porque estava todo mundo dormindo na casa, né? Então, nas noites, e nem podia acender luz, uma vela, né, no caso, ele ia nas noites de lua cheia, que eram mais iluminadas para a escrivaninha, né? E copiou o livro inteiro. Quantas noites ele não precisou para copiar o livro inteiro? Falta de sono, né? Tudo isso. Mas... E já aí começa um problema que ele vai desenvolver depois, o problema com a vista, né? Isso. Porque ele, obviamente, sem luz, a luz do luar, mas obviamente a luz do luar vai ter suas variações, aparece uma nuvem, um dia é lua cheia, mas está mais com nuvem, né? E, enfim, ele ali começa já a dormir pouco, a ter que forçar a vista, e é um problema que vai se desenvolver durante a vida. No final da vida ele realmente não enxerga mais nada. E morreu em consequências do tratamento para cegueira, né? Da cirurgia que foi feita por um cirurgião inglês que aparece ali na região. Ele estava em Leipzig, né, na época. Ele estava em Leipzig. Esse cirurgião inglês, que era tido como um grande cirurgião, Bach já apresentava problemas de vista, e as pessoas começam a dizer a ele, não, você tem que tentar fazer a cirurgia, e ele não queria, né? Mas ele acaba se submetendo à cirurgia com esse cirurgião, que depois, quando tira as bandagens de alguns dias, ou talvez algumas semanas depois, Bach não enxerga mais nada. E depois passa as últimas, talvez não chega poucos meses, se não semanas, acaba morrendo realmente sem ver nada. Tristeza, mas... Pois é, mas ele superou tudo isso também com muita dignidade. E trabalhava, né? E continuava trabalhando. A missa católica que nós comentamos antes, ele encerrou nesse período de cama dele, né? Né? Junto com a arte da fuga, que ele infelizmente não conseguiu terminar. Ele morreu no meio da última fuga de todos os ciclos. O Bach era uma
com certeza é uma figura que você, mais do que estudar a biografia dele, a gente medita sobre a vida dele e nesse sentido é possível citar um outro grande alemão dizendo o que Goethe disse sobre a obra de Bach, né? As músicas de Bach são um diálogo de Deus com Ele mesmo, ainda antes da criação. Quer dizer, Goethe coloca realmente Bach nessa dimensão de um enviado de Deus para nos, não só na sua música, mas na sua vida mesmo. Ele teve muitos momentos da sua vida, é muito claro isso, essa resignação, essa de entender que ele, com certeza, ele sabia que ele estava fazendo qualquer coisa muito grandiosa, mas em nenhum momento ele se incomoda de ter que se submeter ao ofício do músico, né? Ele sempre teve essa característica, óbvio. É verdade que ele mudou de um lugar para o outro para procurar trabalho com melhores condições, mas sobretudo ele via na possibilidade de se exercitar, de ter que produzir muito para as funções litúrgicas. Então ele via nisso uma possibilidade de contemplar e de servir a Deus, né? Dar glória a Deus, como ele escrevia. Como ele mesmo escrevia, exato. No fim de todas as partituras, né? Exato. E já que a gente citou Goethe, falando sobre Bach, também um outro grande compositor, também alemão, também com B, os 3 Bs, né? Um dos 3 Bs que dizem que seria Beethoven, Bach e Brahms, né? Beethoven disse, bom, a gente já comentou no começo talvez, mas Bach significa riacho em alemão, não é? Então Beethoven dizia, fazendo aqui uma piadinha, uma piada, Bach não era um riacho, mas um oceano. Bonito. Lindo. E realmente, como eu disse, a gente falar de Bach, a gente medita um pouco sobre Bach, mais do que falar sobre ele. E tem a sorte que Mendelssohn tenha trazido à tona a Paixão segundo Mateus, para que a gente pudesse ter o desenvolvimento dessa retomada em que Mendelssohn é importante, né? A gente teve sorte realmente, porque Mendelssohn era um músico um pouco, já que a gente faz aqui um parênteses, Mendelssohn vinha de uma família com muitas posses e ele podia, ele mesmo, ou através da família, através dos contatos dele, financiar também certas apresentações e esses riscos, por exemplo, né? Quem é que teria financiado, por exemplo, a retomada de um compositor naquele momento, no início do século XIX? Mendelssohn pôde fazer isso também porque ele tinha acesso ao financiamento disso tudo, né? Sim. Então a gente foi privilegiado, a gente é ainda privilegiado de poder estar nessa fase posterior a Bach e que ele tenha sido descoberto, porque vale a pena se aprofundar na obra e na pessoa de Bach. Aos compositores, que possamos aprender com ele como ele aprendeu dos outros compositores, né? Com a mesma humildade. Vamos deixar algumas sugestões de escuta para o pessoal? Claro. Então, a Paixão segundo Mateus, né? Uhum. Que nós comentamos aqui, que foi a grande redescoberta, o grande renascimento de Bach. Uhum. E comentamos também dos livros de exercícios pelos quais ele era conhecido entre os estudantes de piano. Uhum. Então, sugiro aí o Cravo Bem Temperado, são 2 volumes, né? E escutem, exercícios de piano. Vejam a beleza
desse ciclo, né, do cravo bem temperado.